Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Barcelos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a história da língua portuguesa. Continuando, aí nós temos as vogais pós-tônicas, que são aquelas vogais que aparecem depois da tônica, obviamente. E é importante pensar que havia as não finais e as finais. Pode parecer demais, pode parecer muita coisa, mas isso é realmente importante e muito interessante para percebermos a dinâmica da língua, a forma como a língua portuguesa ela se formou. Nas não finais, nós temos normalmente as palavras proparoxítonas da língua portuguesa. Do latim clássico, na verdade, nós temos palavras proparoxítonas do latim clássico. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o português, o latim clássico, especialmente o português, odeiam palavras proparoxítonas. Partindo do latim vulgar falado pelo povo, pela questão do menor esforço, como eu falei, que é uma regra, uma lei imprescindível na questão da sonorização, as proparoxítonas sempre tenderão a se tornar paroxítonas, porque é um som mais fácil de ser falado. Paroxítona é mais fácil, a palavra fica menor, fica mais concisa. Então, olha o que acontece. Quando a vogal é pós-tônica, por exemplo, nós temos as palavras como cálido, proparoxítono. Cálido. A vogal pós-tônica, que é o I, ela cai, que dá em português a palavra caldo. O U vira O, né? Víride, a palavra pós-tônica, o I cai, vai dar o nosso verde. Domino, a vogal pós-tônica cai, vai dar dono. Óculos, do latim óculos, que lembra o nosso som, porque o nosso som óculos é um som erudito. Óculos. Pensam bem, o objeto é erudito, mas óculos dá olho em português. Olha o que acontece. A pós-tônica cai, vai ficar óculos. E aqui acontece outro fenômeno que nós vamos dizer posteriormente, só que ele já é importante para nós, porque ele vai se repetir aqui. Esse som CL, ele vai dar, ele palatiza. Esse som CL, ele é também oclusivo. Pela questão da lenização e também pela palatização, ele tende a ser produzido onde o I e o E eram produzidos, nessa região anterior da língua. Então, sempre no latim vulgar e no português, esse som vai se tornar lh. Então, de óculos, nós teremos depois olho. E óculos, no português, é o objeto, né, para ajudar a visão. Percebam que o que é sempre a sua palavra no seu contexto erudito e a sua palavra no seu processo natural de formação falado pelo povo. Altera vai dar altra, o mesmo processo. Apícola, lembra que apis, em latim clássico, era abelha. O latim vulgar pega a sua forma diminutiva, afetiva. Então, apícola. O som proparoxítono, ele tende a cair pela lei do menor esforço, vai virar apícla. Percebam que é o som cl, que eu falei. Ele se palatiza, vira abelha, abelha. Primeiro, o P vira B, porque ele sonoriza, o B é mais sonoro e é mais fácil. A becla, depois o cl vai virar lh no português. Estão vendo? Abelha. E como nós sabemos disso, gente? Como nós sabemos que a questão das pós-tônicas houve isso? Porque não há registro. Se pensarmos na literatura, não há registro literário formal ensinado na escola, porque era a forma como as pessoas diziam. Mas no início do século XX, filólogos encontraram um documento chamado Appendix Probi, escrito provavelmente no século III depois de Cristo. E olha que curioso que ele mostrava, bem sucinto, é uma dos poucos registros do latim vulgar, mas que mostrava de forma simples, primeiro, a forma correta, possivelmente foi escrito por um gramático ou quem queria ensinar para um grupo de colonos ou de soldados que eles estavam falando errado, né? Da cabeça dessa pessoa, a forma certa era a forma clássica, erudita. E ele falava assim, olha como está escrito, speculum, non speculus, auris, non auricla, óculos, não óculos. Como eu mostrei, as pós-tônicas caíam, as pessoas falavam assim, speculum, auricla, óculos.
E esse professor, talvez, ele tentava ensinar as pessoas a forma correta. Ele está dizendo espelho, não speculum, não falem speculum, não speculum. Né? Usem a forma correta, latina, clássica, não a forma bárbara, vulgar que vocês utilizam no seu cotidiano. Então aqui nós percebemos como que é um registro raro de como que o latim era falado. Alguém ensinando. E tem um caso curioso aqui, gente, que é interessante para o português moderno. Lá no Appendix Probe também tinha a palavra vobiscum. E ele fala vobiscum. O correto é vobiscum, não voscum. Olha só, no latim clássico, vobis mais cum, que é a preposição que pedia ablativo, cum, né, de companhia, deu vobiscum, que, falado pelos colonos, virou voscum. Aqui no caso, a apostônica bis cai toda, vira voscum, e já no galego-português vira vosco. Essa forma vosco ainda persistiu durante o galego-português, que é a primeira fase da língua portuguesa em si. Na literatura profana, artúrica, é essa forma vosco. Só que, a partir daqui, como eu falei que os casos caem, o ablativo se torna uma ideia alienígena para os colonos e para os medievais, eles perderam a ideia de que esse co aqui, ó, vem de cum, voscum, virou vosco. Esse co é o caso que pede ablativo. Só que se perde essa ideia. Já não existia mais a ideia de caso, era só, né, como eu falei, o acusativo. Então, se enxerta, posteriormente, olha só, de novo, a nossa forma hoje é uma forma pleonástica. Pensem bem, convosco, há duas preposições com. Coloca-se com, aí tem vos, co. O co final é o cum, só que, como eu falei, sonorizado, C vira G. Se perde, então, convosco é uma palavra pleonástica, na sua origem, porque se perdeu. A ideia do cum, que estava no fim, colocou um outro com. Isso é o fenômeno do fim dos casos. E o mesmo acontece comigo. Olha só para vocês verem. Do latim clássico era mecum, junto. O latim vulgar vai sonorizar o C, vai virar amigo. Essa forma já aparecia nos textos galego-portugueses, no trovadorismo galego-português. E, mais uma vez, o go final, que era cum, se perde. Eles já não sabiam o que era. Para eles era uma palavra só. E colocam depois, se enxerta, um comigo. Pensem bem, novamente, dois cum aqui. Então, comigo é um pleonasmo. É como se disséssemos comigo. E convosco, convosco. Percebam que o português, então, é uma língua que se notoriza, que é formada num erro. Né? Nós não podemos dizer que o português padrão, que hoje essas são as formas padrões, hoje elas são o que há de mais bem feito na língua, né? A sua forma erudita. Mas elas partem de um erro, vamos dizer assim. Se pensarmos de uma forma pejorativa, então as línguas neolatinas elas já partem no erro, porque elas eram do latim vulgar. Né? Então, percebemos que essa diferença entre português formal, português informal, ela só faz sentido no contexto. É no contexto que ela faz sentido. Nós usamos um registro formal para um determinado contexto e um registro informal para outro. Então, continuando, aí vem as finais, as vogais postônicas finais. Então, rapidinho, ó, o I vai sempre virar E, da palavra dixi vai virar, esse I vai virar E, tênue vai virar E também, o U final sempre vai virar O, meto vai também que sonoriza, o U vai virar O, e fructo, o U vai virar O. O E final ele vai cair quando ele estiver depois de R, L, S, Z, I. Vocês não precisam saber isso, mas, por exemplo, o infinitivo amare, o E final cai, amar. Fidele, o E final cai, fica fidel, em latim vulgar. Percebam o seguinte, essa palavra vai dar fiel em português. Normalmente, quando uma consoante intervocálica já é sonora, porque o D já é uma consoante que vibra as cordas vocais, a sua correspondente surda
é o T. Ela sonoriza virando D. Quando ela já é sonora, ela cai, ela costuma cair. Então, de fidel, nós temos fiel. Então, a palavra fidelidade, que preserva o D intervocálico, ela só pode ser uma palavra, um empréstimo erudito, porque mantém o D intervocálico. Falado pelo povo, ele sempre tendia a cair. Essas palavras posteriores, elas sempre provêm de uma forma erudita. Então, novamente, o E final, mense, vira mens, depois mes, voraque, voraz, o E cai, bene, primeiro ben, o N não fazia com que o E se tornasse um som nasal, mas no português, já no galego português, o M torna a vogal anterior nasal, bem. Né? No português brasileiro, essa vogal costuma nasalizar. Pane, o E cai, fica pan, pan, primeiro o A tônico vocálico, não nasal, mas em pouco tempo, já no galego português, vira o nosso pão. Além disso, nós temos as semivogais. As semivogais são uma invenção renascentista. O latim, um romano, desconheceria por completo as letras J e V. Eles não possuem esses sons. É a partir do Renascimento que esses sons entram. Yam vira já em português. Esse I vira já, para fazer a consoante. E, por exemplo, Yoko, no latim clássico, vira jogo. Então, percebendo? Esse I, ele era entendido como uma consoante. Mas ele se torna, só a partir do Renascimento, um J. E o U também, a partir da Idade Média, isso já aparece nos textos medievais, mas é no Renascimento que se torna notório e realmente se propaga por toda a língua, vira um V. Por exemplo, um romano não falaria vós, ele falaria os. Ele falava ua, para uva. Então, as semivogais também são formadas durante o latim vulgar e se notoriza, como eu falei, durante o Renascimento. A ditongação, ou os ditongos latinos, como eu falei, o ai e o oi, eles se tornam simples vogais, ou eles vão se tornar novos ditongos no português. Vejam bem, o ai, como eu falei, se torna o E aberto, cailo vem de cailon, né? Eu estou pegando sempre a forma do acusativo. O M cai e fica cailo. Esse ai vira E, então vai dar céu. Caico, caicum. Ai vira E, cego. Novamente, o C sonoriza em G. Oi, como eu falei, vira o E fechado. Poina vira pena. Foido, feio. Feio, depois feio, como eu disse. O latim vulgar e o português tem horror a hiatos, a princípio. Então, sempre vai construir um novo ditongo. Feio vira feio. O som ai, aqui é um ditongo que se mantém, mas muda a vogal. Ai, no português, e aqui a partir de documentos do português lusitano, a partir do século IX, vai virar sempre ei. Por exemplo, amai vai virar amei. A forma ai, ei. Cantare hábil. Lembram quando eu falei anteriormente que o latim clássico fazia um futuro do presente de forma simples? O futuro de cantare era cantabo, cantabis, cantabit. O português e as demais línguas neolatinas tenderam a formar formas perifrásticas, que são formas mais rebuscadas, formas mais, nesse caso, mais complexas. Então, se pegava cantare hábil, pegava um verbo no infinitivo, era o verbo que se queria conjugar, ele ficava sempre no infinitivo, mas o verbo habere conjugado. Então, o cantará, cantarei, se torna aqui, ó, o ai para o ei. Cantare, primeiro, o B, que já é sonoro, cai, fica cantar ael, depois cantar ai, e como o A passa para E, cantar ei. Percebam que o H é surdo, ele não faz diferença no português, já no galego português, e forma o nosso cantarei. Então, de cantabo para cantarei,
A mesma ideia? Houve um processo de estrutura perifrástica que cria as formas das línguas neolatinas. O AU, o ditongo AU, não vai formar também como AI, não vai formar uma simples vogal, mas um outro ditongo. Ou, já aparece no século X. Percebam aqui, tesauro, no latim, vai virar tesouro. Au vai virar ou. Auro, aurum, vira ouro. Tauro, que é uma palavra conhecida, né? É até comum em português, às vezes, em alguns filmes, em alguns até desenhos animados, aparece a forma tauro, só que no português touro. Então o ditongo au vai virar ou. Só que nas demais línguas neolatinas, e isso é uma grande diferença entre o português e as outras, é que nelas o au vai sempre virar um simples o ou o fechado, uma simples vogal. Então, auro em francês vai virar or, em espanhol ouro, e em italiano também ouro. Isso mostra pra gente que, pelo menos nesse aspecto, o português, ele é comparado ao latim, ele é uma língua mais conservadora que as demais línguas neolatinas, nesse aspecto da ditongação. E o hiato. Como eu falei, o latim vulgar e principalmente o latim lusitano tem horror aos hiatos. E é diferente do espanhol. O espanhol mantém hiatos. O português, por exemplo, do latim parietem, vai dar paretem, depois parede. A palavra parede nossa vem daqui. Antiquus, que é antigo em latim, tinha um hiato aqui, ó, entre os dois us. O latim vulgar busca eliminar o hiato, antiquus, depois se torna antigo. Sonorização do C para G. Credo, a palavra credo, o D sonoro, como eu falei, as consoantes sonoras costumam cair, vira creu. Aqui, a princípio, haveria um hiato, e como há uma aversão a hiatos, vira a palavra nossa creio. E temos também credo, né? O credo. O credo é da igreja. Por isso que mantém a forma erudita. O D, para um D intervocálico se manter, tem que ser por via erudita. Agora passamos para o consonantismo. Serei breve, só para mostrar algumas mudanças que são importantíssimas da transição desses latins. O consonantismo é, obviamente, a mudança das consoantes. E nós já antecipamos aqui, né, a questão das surdas, das sonoras, mas veremos aqui, ó, as consoantes poderiam ser iniciais. Em geral, elas não sofrem alteração. Se elas sofrem alteração, é porque no início do latim vulgar, elas já estavam diferentes. Normalmente, eram consoantes que vieram dos substratos. Por exemplo, como eu falei para vocês, o K vira G. Né? O som K, ele sonoriza, fica mais brando, virando G. G, G. Onde as cordas vocais, elas se movem, elas vibram. Então, de cato, vamos ter gato. Outro som também, inicial, importantíssimo, é o som do K virar Ch. Primeiro, no galego português, vira Ch. A palavra capelo, que deu chapéu, primeiro falaria chapéu em galego português, depois chapéu em português moderno. Há aqui uma palatização. Vocês lembram quando eu falei do som CL, K oclusivo, que vira um som Lh? A mesma coisa acontece quando um K vira um Ch e depois um Ch. O som se torna palatal, próximo da forma onde que é articulado o I, próximo aos dentes, atrás dos dentes. E esse é um processo muito importante de pensarmos como que a língua portuguesa foi formada. E as consoantes mediais são as mais importantes. As consoantes mediais, como eu falei aqui, elas são mais importantes. Há um princípio que eu falei, as consoantes surdas latinas, quando são intervocálicas, elas se sonorizam nas suas homonorgânicas, ou seja, nas suas correspondentes, e as que já são intervocálicas sonora, elas costumam cair. Então nós temos aqui, surdas, são aquelas, como eu falei, que não vibram as cordas vocais. Nós temos o P, T, K, F, F. Percebam, F é o som
cru. E o s. Não há vibração das cordas vocais quando pronunciamos as surdas. Elas, quando intervocálicas, no galego, português e nas línguas neolatinas em geral, elas vão sempre sonorizar. É lei, isso é uma lei fonética. Em todas as línguas neolatinas isso vai acontecer. Então, o p vai se tornar a sua correspondente sonora, b. O t vai tornar d. Percebam sempre que vai mexer as cordas vocais, o k, g, f, v, o v, ele tem essa sonorização, o s vai virar z. O z, ele é bastante característico da vibração das cordas vocais. E esses outros sons, l, lh, r, m, n, n, são sons já sonoros. Então, a princípio, intervocálico, o b vira v, ou vai cair. Isso acontece nos séculos V e VI, depois de Cristo. Por exemplo, a palavra nébula, do latim, vai virar névoa. Olhem só, B para V, nós estamos em duas sonoras, mas o B, é uma oclusiva, enquanto V é uma que nós chamamos de fricativa. O B é um som mais abrupto, é um som mais duro. Ele impede a passagem do ar. O V, por mais que ele seja também um som sonoro, ele é mais brando que o V, que o B. Então, acontece isso. Então, de nébula, nós vamos ter névoa, e cavalo, o B vai virar cavalo. T para D, uma surda vai se tornar sua correspondente sonora. Nós temos muto, vai virar mudo, um T para D. Solitate, o L intervocálico, que já é um som sonoro, como eu falei, ele vai cair, então vai ficar soitate. Esse T vai sonorizar soidade, essa forma já é registrada no galego português. E depois, saudade, que se tornou o padrão do português moderno e contemporâneo. O K, antes de A ou U, que tem o som de K, ele vai virar G, a sua correspondente aqui em cima, como eu falei, sonora. Então, de foco, nós teremos fogo. Então, um som CU vai dar um som GU. E o CLA, que o U pós-tônico cai, vai dar CUCLA. E esse som vai se palatizar, como eu falei, em agulha, a partir do século V depois de Cristo. Mais um pouquinho, para finalizar essa parte, nós continuaremos na próxima aula, que terminaremos essa parte de sons e passaremos para a literatura em si, para mostrar como a literatura galego-portuguesa, o trovadorismo, já mostrava essas transições. Então, o K, antes de E e I, vai se tornar Z, a sua correspondente vocálica, sonora. Plaquere vai dar prazer. Viquino, o C mais I vai dar vizinho. Viquino, percebam, é um som mais abrupto, mais forte. Vizinho é um som mais brando. O D vai cair, como eu falei, porque o D já é um som sonoro. Um D intervocálico cai. Então, nós temos aqui, interessante, vocês já devem ter ouvido falar que o nosso verbo ser, o nosso verbo primordial, o nosso verbo talvez o mais importante, e o verbo primeiro, ele vem do verbo latino sedere, que era estar assentado, estar sentado. O que acontece? O D, por estar intervocálico e já sonoro, ele vai cair. Nós teremos ser. Isso aqui, já em galego-português. Ser. Como há dois S, há uma assimilação, se torna o ser. Grado, que em latim queria dizer passo, tanto é graduação, são palavras que vêm daí, Pós-graduação são passos que nós galgamos, nos estudos. O D intervocálico cai, que já é sonoro, vai dar grau. E grau tem essa ideia também, A graduação, o grau, o que é grau? Colar grau. É você passar de um estágio inferior, de um passo inferior para um superior. F vira V, já na última fase do latim vulgar, quase chegando já no português, a língua portuguesa.
Profecto vai dar a palavra proveito. F vai dar v, proveito. E aurifique, do latim, aurifique, vai dar ourives. E o S, som dizer, que também é uma característica do português, né? O S intervocálico tem um som dizer no português. Então, calça, calça, calça no latim, deu cousa no português, primeiro, até Machado de Assis, principalmente no português lusitano, né? Até na literatura moderna, e depois tornou coisa. E tesauro, o latim desconhecia, e o início do latim vulgar desconheciam o som Z. O latim, o S, soava sempre como S mesmo. E dá em português o S intervocálico, sonoriza, vai dar tesouro, o som de Z, apesar de escrevermos com S. Isso também ajuda, é claro que não é necessário. Infelizmente, as nossas escolas, elas não ensinam, elas não têm uma disciplina que mostra a trajetória da língua portuguesa, de onde veio. Se houvesse, o aluno, claro, numa educação ideal, ele não confundiria esses sons de S e de Z. Pois bem, pessoal, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós terminamos essa parte da fonética, da transição, e já daremos início à literatura da época. Então faremos sempre assim. Estudaremos um pouco da parte mais técnica, da formação de cada período, depois chegaremos às colônias, chegaremos ao Brasil, veremos a questão das línguas indígenas, como que elas alteraram o português falado do Brasil, veremos outras influências do francês, né, na literatura brasileira, por exemplo, o que alterou, o vocabulário. Mas nesse primeiro momento, veremos então, a partir daqui, a literatura galego-portuguesa, que é a primeira fase da língua portuguesa, né, constituída em sua unidade. Então, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, pessoal!